neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Jesus respondendo, disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Grande Deus, a tua graça enche o meu coração. Teu é o céu e na terra tu és salvação. Teu é o mar e as fontes das águas também. Só tu, Senhor, és a luz, és a vida também. Não se encontra entre os povos da terra Tão grande amor, nem também nas escarpas das serras, tão rico amor, nem nas nuvens que passam nos ares. Oh, tanto amor, mas no trono da glória se encontra este santo amor. Oh, grande Deus, me ajude na tribulação. Dá-me poder para pregar e fazer oração. Dá-me saber para que nesta vida trilhar e compreender teu amor, tua graça sem par. Não se encontra entre os povos da terra tão grande amor, nem também nas escarpas das serras, tão rico amor, nem nas nuvens que passam nos ares. Oh, tanto amor, mas no trono da glória se encontra este santo amor.
Estamos com fé para vencer mais uma vez em seu lar, junto a ti através do seu receptor, por intermédio desta emissora. Lei que Deus criou para fins diversos. Ó grande Deus! Agora, pense nisso. Paulo chegou a dizer assim: seria necessário sair do mundo. Odiar tudo que é do mundo é uma expressão. Tudo que é contra Deus, sendo contra Deus, incompatível com Deus, aborrecido por Deus, então deve ser aborrecido por um cristão. Tudo que é aborrecido por Deus deve ser aborrecido por um cristão. Tudo que é incompatível com Deus é mundano, é carnal, é terreno, é condenável, é incompatível com a natureza de Deus. Então a oração cantada deve ser observada, o sentido de sua letra, mas é o teor da mensagem. Mesmo a pregação, ou especialmente a pregação. Vocês, meus ouvintes, irmãos, precisam aprender nesta era, porque isso é questão de fé perfeita, rápido, arrebatamento, a deixar a exigência do sermão que emociona e ter atenção no sentido da palavra que está ouvindo. Jesus sempre falou serenamente as coisas que de fato determinam o destino eterno do homem. Como ele acabou de dizer em São João capítulo 3, verso 3 ao verso 6. Ele disse: há um homem que não matava, que não roubava, que não prostituía. Ele disse ao doutor Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O que vale dizer, reencarnar-se? A resposta de Jesus diz: não há reencarnação, meu filho. Ele disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água fala da justificação e que é testificada no batismo por imersão. Quando o homem é sepultado, a pessoa, o pecador, é sepultado simbolicamente na água, então ele levanta justificado, porque é uma ordenança de Jesus. 3. Batismo nas águas em seu nome, que é o nome do Pai, a comunhão, a ceia do Senhor e o lava-pés. Então, ele respondeu tudo. Ele disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, isso quer dizer justificar somente pela fé e batizar-se não é tudo. Nascer-se do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse novo nascimento é aquilo que faz uma nova criatura, que São Paulo diz. Não é que a pessoa morreu e nasceu de novo. Ela nasceu de novo. Efésios capítulo 4 você encontra isso. Mentia, não mente mais, roubava, não rouba mais, etc. O que é nascido da carne é carne. Porquanto está determinado ao homem morrer uma só vez, diz a Bíblia. E depois disso, segue-se o juízo. Está escrito na carta aos Hebreus.
Então o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo na sua vida. Então aí você aborrece as coisas do mundo, as coisas que são incompatíveis com a natureza de Deus. Agora, isso só pode acontecer, enfatizando, se houver um novo nascimento, seguido de um enchimento do Espírito Santo pela palavra. Porque o Espírito de Cristo testifica dentro de nós que somos filhos de Deus, isso através da identificação da verdade. Agora, meus ouvintes, vamos reviver algo de muita importância na voz do profeta desta era. Você diz, por que você não cita apenas o que ele cita, o que ele pregou? Não. Ouvir a voz do profeta no mundo todo tem causado bênçãos maravilhosas, sem superstição nenhuma. Eles pegam um pedacinho de pau lá em Jerusalém, um pouquinho de óleo dali, uma pedrinha daqui, uma água benta daquela, e fazem daquilo um cavalo de batalha, e o povo crê. Agora, ouvir a voz do profeta muda a vida da gente. Ouvir a voz dele mesmo traduz mais segurança. Tem um segredo nisto. E nós vamos sempre, na medida do possível, levar a voz do profeta ao vivo, no seu rádio, na sua casa. E você tome isso estando doente, mesmo que ele não esteja falando em cura. A palavra cura sem falar em cura. Jesus salva sem falar em salvação, ele fez isso lá na casa de Zaqueu. Nós pensamos que Deus cura somente através de um grande curador de cura divina. Não, ele cura através de sua palavra. Eu conheço uma história na vida do profeta que é tremenda. Uma criança com leucemia, desenganada da medicina nos Estados Unidos, para morrer, que é câncer no sangue. Foi com seu avô e seus pais, lá no irmão Brennan. A menina ficou lá fora, sentada num banco, no colo do avô. Fraquinha, tenra, débil, fraca, praticamente morta. O que fez o profeta? Chamou o casal lá dentro, os pais. E o certo é que esses pais tiveram um acerto lá dentro, sob revelação do Espírito Santo, que estava acontecendo com a vida deles, entre si, coisas ocultas. E o profeta não orou pela criança. Sabe por quê? Quando eles chegaram lá fora, a criança estava brincando no pátio já com o avô, comendo um sanduíche, um hot dog, com a boca toda suja de linguiça, sei lá, de salsicha, brincando, completamente restaurada do câncer no sangue. Então, veja, a palavra, o conserto, é que é o poder, e tira aquele homem da frente como um grande homem. Atenção no homem, e que sem aquele homem não houve culto. Não é assim não. Sem aquela palavra é que não houve encontro. Sem aquela palavra é que não houve culto. Nós precisamos observar isso porque estamos numa fase de conscientização. E não há nenhum obreiro da mensagem usado por Deus que não concorde com isso e não vá trabalhar nisto, para a perfeição do corpo. Agora nós vimos a história do galo. O galo expressou muito conhecimento e confiou naquilo. Lá vem aquele
frango lá, gritando: olha, o preço do frango aumentou e amanhã todos nós vamos estar no açougue. Logo veio o canarinho. O canarinho nós vamos ouvir de novo, porque é muito importante. E logo você vai notar uma coisa: tudo que você faça, somente fere a si mesmo com isso. Você tem que ter a mente de Cristo, não a cabeça de um canarinho, que quando ouve uma mensagem, um professor, olha, vira a cabecinha para lá e para cá, e sacode a cabeça, e concorda, e grita aleluia, e canta para lá, e bate asas para cá, e pula e salta, mas não entende nada, porque tem uma cabeça de canário. Agora, nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós vamos na voz do profeta para a bênção de todos que estão nos ouvindo, enfermos, doentes, problemáticos. Quem está na abundância e na escassez, receba a sua bênção. Remarking some time ago about a certain little canary. Como eu estava comentando há algum tempo atrás acerca de um certo canarinho. All the knowledge that needs to be known. E ele pensava que ele sabia todo o conhecimento que necessita ser conhecido. So much that he could tell all the rest of the canaries about the human beings. E conhecia tanto que ele podia dizer a todo o restante dos canários acerca dos seres humanos. Then he begins to speak about the human beings. He knows all about them. Assim ele voa para a parte de cima na sua gaiola e começa a falar a respeito do ser humano, como ele conhecia tudo acerca deles. A professor from Purdue walked up and began to speak some high, polished words to him. E subitamente um professor de Purdue veio e começou a falar algumas palavras altamente polidas para ele. And the little fellow batted his eyes and turned his head. E o pequeno companheiro piscou seus olhos e virou a cabeça. He had eyes, he could see the professor. Agora, ele tinha olhos, ele podia ver o professor. He had ears, he could hear him. Ele tinha ouvidos, ele podia ouvi-lo. But of course he didn't know what he was talking about. Porém, naturalmente, ele não sabia o que ele estava falando. Why? He's got a canary brain. Por quê? Ele tem o cérebro de um canário. Bird brain. That's all he... Ele é somente um cérebro de pássaro. É só isso que ele tem. He hasn't got a human brain, so he can't think like human beings. Ele não tem um cérebro humano, de forma que ele não pode pensar como seres humanos. And neither can a human being think like God. E nem pode ser humano pensar como Deus. For humans, all the worldly knowledge is no more than a canary brain. Você é um humano e todo conhecimento mundano não é mais do que um cérebro de canário. All you do, you just hurt yourself with it. Tudo que você faça, você somente fere a si mesmo com isso. Got to have the mind of Christ. Você tem que ter a mente de Cristo. The reason people go and join organizations and substitute a handshake instead of the new birth, they're trying to bypass the new birth. A razão que as pessoas vão e se unem a uma organização e substituem um aperto de mão ao invés do novo nascimento. Substituir o novo nascimento por um aperto de mão, por um bom tratamento, por uma posição na igreja, é uma troca que Esaú fez. É dar a primogenitura por um prato de lentilha. É uma loucura, é uma falta de conhecimento, pelo contrário. É falta do conhecimento de Deus. Agora a coisa entra para o novo nascimento, que sem o qual ninguém pode receber o Espírito Santo. Se a criança não nasce, ela não recebe o Espírito.
O espírito não está no feto lá dentro da mãe. O espírito está por volta ali, aquela atmosfera. A mulher pode ser a pior do mundo, mas na hora do parto há uma atmosfera especial ali. Então é o sopro da vida. Se os pulmões enchem, é quando ela recebe o espírito. E é justamente quando o homem nasce de novo, é que ele então nasce do Espírito, nasce do Espírito Santo, isto quer dizer, recebe o Espírito Santo. E isso é muito importante, mais importante do que se possa pensar nesta vida. Qualquer coisa importante é menos importante do que isto. They don't want the new birth. Eles não desejam um novo nascimento. And they only teach it in the Bible. So they want to substitute something for it. E eles sabem que nós ensinamos isto na Bíblia, de forma que eles desejam substituir isto por algo. Pentecostal people are just as bad, trying to substitute something. E o povo pentecostal não está menos ruim, tentando substituir algo. Class. It's supposed to be just so classy. Eles desejam isto em distinção. Isto deve ser exatamente bem distinto. Isso deve ser bem distinto na sua vida. Isto quer dizer, o mais importante, meus ouvintes, essa é a bênção desta programação. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo, um conhecimento do alto, com o novo nascimento, através do qual nos dará aquele Espírito pelo qual clamaremos Abba Pai. Isso é um vocábulo que sempre foi direito somente de filho, invocação a Deus, Abba Pai. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Toda a escuridão da noite é hoje sol. Tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rutilar rebol. Tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo mundo um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. Tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou.
Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Vou contar-vos o que penso de meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente. Como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Cada dia Ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente este amor tão divinal restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do